2 Reis capítulo 4, versículo 1 ao versículo 7. Esse é um texto que talvez você nunca ouviu na sua vida, possivelmente, mas você vai se surpreender que ele está na Bíblia. Diz assim: e uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia a quem? Ao Senhor. E veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos, escravos. E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Preste atenção nisso, querido. Nem sempre a primeira resposta que nós recebemos é aquela que nós queremos ouvir. Em outras traduções diz assim: o que tenho eu contigo? Ou o que você quer de mim? E ele diz assim: que te hei de fazer? Dize-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Verso seguinte: então disse ele: vai e pede emprestada de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, ela e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Verso seguinte: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vive do restante, ou do resto. Amém? Coloca a mão assim no seu peito. Diga comigo: Deus tem uma palavra para a minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Se assente, querido, por favor. Se você puder aguentar meia hora comigo, sem perder o foco, eu tenho certeza que esta palavra vai abençoar a sua vida. Jonathan, aonde você estiver, em algum lugar da igreja, finais surpreendentes. Tem coisas na vida da gente que a gente não entende porque a gente passa, mas nós precisamos entender, não é o começo das coisas, mas o final delas, o fim delas. Porque se a gente medir a nossa fé, a nossa história, se a gente medir o nosso momento, se nós medirmos a nossa construção, edificação na nossa vida cristã, pelo momento que atravessamos, às vezes nós vamos ter uma péssima impressão do que é ser cristão, do que é servir a Jesus, do que é estar vivendo com Cristo. Nós precisamos compreender que as coisas, muitas vezes o momento que nós estamos atravessando, não são favoráveis, não são agradáveis, não estão contribuindo aos nossos olhos para aquilo que de fato nós queremos estabelecer. Mas eu digo o seguinte, queridos: não importa o momento atual, importa como será os nossos grandes finais. Os finais que nós temos que entender que marcarão o encerramento de um ciclo, o encerramento de uma luta, de uma prova, de uma perseguição, sabe, de uma oposição de pessoas ou no mundo espiritual. Como serão os nossos finais? Como será o finalmente dessas coisas? Porque às vezes eu me preocupei pelo que eu estava passando e perdi a visão, perdi o entendimento para onde deveria estar olhando. Porque eu entendo que existe Gênesis, mas também compreendo que existe Apocalipse. E a Bíblia de Gênesis e Apocalipse está dizendo que Satanás será derrotado, vencido, e não terá poder sobre a igreja do Senhor. Então isso já me instiga a entender que os finais, os momentos finais das minhas batalhas, dos ciclos da minha história, não serão de vergonha, serão de honra, serão de conquista, serão de restituição, serão de reconhecimento, porque eu não estou valorizando o que o diabo está fazendo, eu estou valorizando a história que o Senhor escreveu para a minha vida. Então quando eu olho para o final, me motiva a ter um posicionamento correto agora.
porque eu não estou servindo a Jesus, porque eu tenho ou não tenho, porque minha vida está em paz ou está em guerra. Eu sirvo ao Senhor Jesus, porque Ele já disse como seria o final das coisas na minha vida. E se tem algo que o diabo não pode, é com homens de Deus e mulheres de Deus que são resolvidos no Senhor. Porque tem crente que não sabe como que vai passar pela luta, lutando, guerra, guerreando. Ah, pastor, eu não tenho força. Come um todinho, sei lá, faz uma papinha, dá um jeito, fica fortinho e vai para cima. Entenda que o diabo, ele está te intimidando, e ele é perito nisso, mas ele sempre se esquece de uma coisa: aqueles que estão em Cristo não serão abatidos permanentemente por ele, não serão vencidos permanentemente por ele. Nós somos a autoridade do Senhor nesta terra, e quando eu encho os meus pulmões, sabe, daquilo que vem de Deus, eu tenho um novo fôlego de vida para confrontar todas estas entidades, todas estas forças contrárias. Deus está dizendo: se posiciona. Sabe, essa mulher, a história conta que ela simplesmente estava vivendo um momento difícil, irmãos. O seu alicerce, a sua estrutura, sabe, a sua base de esperança havia falecido, morre no meio de uma transição da vida. Irmãos, quem que calcula o dia que vai morrer? O dia que eu morrer eu vou estar com as minhas contas pagas, não vou ter empréstimo nenhum, não vou estar devendo para ninguém, eu vou botar a casa em ordem. Bom, que bom se fosse assim para todos nós, mas a grande verdade, como a gente não sabe o dia que isso vai acontecer, a gente segue a vida, a gente empreende coisas, a gente negocia, a gente compra, a gente vende, a gente simplesmente fica numa expectativa: amanhã vai ser melhor do que hoje, então a gente vai fazendo as coisas. E essa mulher, ela se surpreende porque o seu marido, ele morre, e a sua morte traz uma resposta muito ruim para ela. Você não só perdeu ele, mas sua casa está endividada, e seus filhos estão prestes a voltarem a um ambiente de escravidão, serem escravos para que a dívida seja paga. Um problema, concorda comigo? E não é dos pequenos. Tem aí uma oposição, tem uma luta, tem uma situação acontecendo. Mas o que me chama a atenção não é o problema, é como ela reage ao problema. Esse é um grande segredo para aqueles que realmente se mantêm firmes nas suas batalhas. Porque quando as batalhas, as lutas estão vindo na sua vida, isso é real, não é ficção. Isso é verdadeiro. Pastor, estou sendo perseguido no meu trabalho, eu acredito. Pastor, eu estou enfrentando lutas espirituais grandiosas, eu acredito. Eu acredito, irmãos, que a nossa vida de fé, ela não é facilitada, porque nós estamos no domingo na igreja, buscando e adorando ao Senhor. Nós somos colocados na cova dos leões, às vezes na fornalha ardente, porque Deus, Ele não quer nos derrotar, Deus quer nos promover, Deus não quer nos reprovar, Deus quer nos aprovar para coisas maiores. E então esse é o momento que nós entendemos que esta mulher, diante de um caos, de uma crise, ela simplesmente faz algo que nós precisamos estar atento. Quem você procura nos momentos de luta? Quem você busca nos momentos de incerteza? Eu não falo com ninguém porque não quero expor a minha vida. Então aguenta as consequências e colhe o fruto amargo que sempre vem nessa hora. Porque um abismo chama outro abismo. Porque quando nós estamos em crise, e a doutora Suzana poderia falar melhor do que eu sobre essa situação, quando você está numa crise, você não tem uma visão adequada, perfeita, para discernir entre certo e errado. Porque nós estamos em meio a um furacão, a um tornado, e nós não sabemos de que lado temos que ter uma reação. Então quando você está em crise, busque ajuda. Quando você está em crise, busque entendimento de pessoas que podem destravar o teu agora e destravar o teu futuro. Mas eu me calo, eu me fecho, e isto tem sido a derrota amarga de muitas pessoas que carregam a promessa de Deus dentro da vida delas. A Bíblia diz que essa mulher foi até o profeta. Quem era o profeta? A autoridade máxima de Deus na terra, naquele momento, em toda a história.
Ele era o homem que transmitia o que Deus queria. Ele era o homem que dava vida e ele era o homem que dava sentença de morte. Ele, o homem que tinha o poder de parar a chuva e fazer chover. Ele tinha toda esta autoridade porque ele era a representação máxima de Deus na terra. Essa mulher na crise, ela busca ajuda de alguém que tinha conexão com as coisas do céu. Ela busca ajuda de alguém que tinha uma resposta divina, que tinha uma palavra divina. Agora eu pergunto para você, aonde a questão espiritual tem a ver com uma crise financeira? Não foi o profeta que fez a dívida, foi o marido daquela mulher. Mas ela disse uma coisa: o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Ela estava dizendo: eu confio na sua sentença, eu confio no seu conselho. Eu sei que Deus de alguma forma vai usar a sua boca para dizer o que eu preciso fazer nesta hora. E a primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: na hora do aperto, quem você busca, querido? Essa mulher nos ensina que nos seus momentos de dificuldades, nos momentos de dificuldades grandiosas como essa, suas tempestades, aquela situação que ela não tinha controle, ela não tinha o dinheiro para pagar, ela não tinha uma resposta para dar, ela estava desesperada, e no seu desespero, ela lembrou a quem ela deveria buscar. E isso faz a diferença para nós enfrentarmos o que estamos por enfrentarmos. Porque às vezes a resposta, querido, por mais óbvia que seja, não está nas nossas mãos, está nas mãos de pessoas que Deus quer usar para destravar a nossa vida. Mas qual é o problema, pastor, que eu não consigo falar? Querido, você tem que rever coisas dentro de você. Porque antes de buscar aos bancos, essa mulher buscou o profeta. Antes dessa mulher buscar aos vizinhos, ela buscou o profeta. Antes dela buscar a ajuda dos parentes, ela buscou o profeta. Por que ela buscou o profeta? Porque ela disse: o meu marido, teu servo, temia o Senhor. Quando nós tememos a Deus, nós entendemos que a nossa primeira fonte de conforto, de segurança, não estão em coisas, não estão em lugares, estão de fato em Deus. E naqueles que Deus levantou para ter uma resposta. Eu me encho de orgulho, e orgulho santo não é uma coisa que me afasta de Deus, ou bloqueia o que Deus quer fazer na minha vida. Quando eu vejo homens resolvidos, não estou falando de gente que está começando a achar, não sei se eu compro um sapato, se eu caso, o que eu faço. Não, filho, casa e compra um sapato, porque sem sapato fica feio no dia do casamento, ser descalço. Então você vê que tem gente que não sabe, mas homens resolvidos, mulheres resolvidas que ligam e dizem assim: pastor, eu estou com uma situação aqui, e aí começa a abrir um ambiente, um cenário que não tem nada a ver com as quatro paredes da igreja, Vitor. Não tem nada a ver naquele primeiro momento com coisas espirituais propriamente dito. Tem a ver com negócio, tem a ver com finanças, tem a ver com empreender coisas. E de repente você fala, aquela pessoa, antes de dar um passo, ela pega o telefone, ela liga e ela diz assim: o que o senhor acha disso? O senhor tem uma palavra, pode orar por mim? Qual o conselho que o senhor me dá? Aí essa é a hora que eu penso como profeta assim: mas o que eu tenho a ver com isso? O que tenho eu contigo, varão. Mas essa é a hora, queridos, que Deus, Ele faz algo lindo acontecer na vida do profeta e na vida daquela mulher. Por quê? Porque quando aquela mulher conta, quando ela busca ajuda, Deus fala assim: você não vai deixar ela sem resposta, você não vai deixar ela sem direção. É nessa hora que Deus começa a direcionar a vida das pessoas e usar a vida do profeta. Porque se não há uma busca, não tem uma liberação. Se não há uma busca, não há uma liberação. Vou dizer pela terceira vez: se não há uma busca, não há uma liberação. Pedi e dar-se-vos-á. Está entendendo? Ela chega e ela fala, e por ela ter buscado, uma liberação veio sobre a vida dela. Ele pergunta: o que é que você tem na sua casa? Pega essa. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou o quê? O que ele perguntou para ela? O que é que você tem
na sua casa. E eu vou te lembrar o que eu disse no início desta oração para a pregação: os projetos de Deus estão vivos dentro de você. A primeira coisa que ele diz: o que você tem na sua casa. E aí eu quero que você olhe para mim e entenda que tudo que aquele profeta fez foi trazer a memória daquela mulher, aonde começam os milagres a acontecer, aonde a resposta de Deus começa a ter forma, aonde a palavra de Deus começa a fazer sentido. Não é fora de nós, é dentro de nós. Às vezes nós estamos buscando fora, nós estamos olhando para fora, e Deus está dizendo: olha para dentro. Lembra-te das palavras que eu já liberei sobre a tua vida. Lembra da unção que já foi derramada sobre você. Lembra do teu chamado. Porque a gente está olhando para fora desesperado, e agora para que lado eu vou? O que eu faço? E o profeta diz: o que você tem na sua casa, você tem que olhar para dentro. Aquela mulher, ela trouxe a sua casa na sua visão naquele momento, e ela começou a buscar o que eu tenho. E no momento em que ela faz uma revisão, uma lembrança, sabe, um memorial, aí acontece que ela lembra que ela tinha apenas, sabe, uma pequena porção de azeite. Ela disse: eu não tenho nada. E aí eu digo: não somos nós, é Deus em nós. Porque às vezes a nossa ótica a respeito de quem nós somos está distorcida, está, sabe, contaminada, está fragilizada pela a opinião das pessoas, a oposição das pessoas, o lugar aonde nós estamos. E por isso esse ano é um ano que nós estamos dizendo: a minha geografia é território da promessa. Porque eu não preciso ir para lá para que Deus faça algo na minha vida. Deus vai fazer algo na minha vida aqui, agora, nesse momento, porque eu sou território da promessa de Deus. E sabe, quando ela olha para a sua casa, quando ela traz à memória a sua casa, ela disse: eu não tenho nada, exceto, sabe, uma vasilha com azeite, uma botija com azeite. E é nessa hora que eu quero que você entenda o seguinte: não precifique, não dê valor, não, sabe, coloque um determinado valor na sua vida, um preço na sua vida, pelo que as pessoas estão dizendo, ou pelas lutas que você está enfrentando, porque isso é mentira do diabo. Porque ter e não ter não faz de você menor, não faz de você um coitadinho. Eu vi uma ilustração que o camarada pegou uma nota de 100 reais, e ele pegou: quanto é essa nota? De 100 reais, 100 reais, e agora amassou toda a nota. Quanto é essa nota? Desamassou, 100 reais, aí ele pegou, pisou na nota, e disse: quanto vale essa nota? De quanto é essa nota? 100 reais, aí ele pegou e jogou na lama, sujou toda aquela nota de 100 reais, e disse: e agora? Continua valendo 100 reais. E a ideia disso tudo é o seguinte: não importa em que momento, em que área, em que situação você está, você não perdeu o valor. Você continua sendo príncipe de Deus e princesa do Senhor. Você continua sendo embaixador de Cristo nesta terra. Mas as pessoas nos precificam, as pessoas, elas colocam uma tabela em nós, dizendo: agora ele vale menos, depreciou, não depreciou a luta, o problema, a perseguição. E nós temos que entender: o que Deus colocou dentro de nós é poderoso, tem valor, pode não ter para o mundo, pode não ter para as pessoas, mas eu não posso perder a minha visão e entender que o bom tesouro dentro de mim, ele não foi corrompido pela luta, ele não foi sujo pela lama, ele continua sendo o tesouro de Cristo na minha vida. O diabo pira com essas coisas, porque quando nós entendemos, não é o que nós estamos vivendo, é o que nós acreditamos de fato. Aleluia, aleluia. Porque a gente às vezes tem uma facilidade de comparar a vida da gente com a vida dos outros, o carro da gente com o carro dos outros. Irmão, para com essa noia, para com esse pensamento.
Eu vou te dizer, você pode estar andando no último modelo da BMW e ainda continuar olhando para fora, querendo ver coisas que você não tem, porque isso não vai preencher tua vida. É um bom carro, tem cheirinho de novo, é maravilhoso, mas isso é apenas um carro. O que de fato importa está dentro de você. Essa máquina de multiplicar as coisas está dentro de você. Entulhava os poços de Isaac, ele ia lá e abria de novo, e a água jorrava, porque a bênção estava nas mãos dele. Aonde você colocar as tuas mãos, os teus pés, haverá promessa de Deus liberada. E o diabo fica louco com essas coisas. Por quê? Porque ele está entendendo que quanto mais você compreende o que você carrega, maior será a multiplicação de Deus na sua vida. E é por isso, irmãos, que eu estou sacudindo a minha vida e a sua vida nesta noite, para você sair daqui com sangue nos olhos, para você apontar o dedo para o diabo, para o problema, para a luta e dizer: eu não estou desesperado, eu sei aonde me aconselhar, eu sei para onde eu tenho que olhar, porque primeiro acontece dentro de mim, para depois ter sentido as coisas fora de mim. Por isso Deus não deu muitas coisas para nós ainda, porque nós não compreendemos o que de fato tem valor. Quando a gente compreender isso, as coisas vão brotar e vão acontecer todos os dias, todas as horas, e a gente vai falar: isso não me afasta do plano e do propósito de Deus. Eu sei ter e sei não ter, para mim isso não muda, porque eu prossigo firmemente para as coisas que o Senhor tem para a minha vida. Está pegando? Aí sabe o que ela disse, queridos? Eu tenho um pouquinho de azeite. Azeite tem a ver com unção, não tem não? Ah, pastor, o senhor está espiritualizando. Estou mesmo. Pode dizer que eu estou hoje bem espiritualista, não estou nem aí. Mas é um símbolo, é uma representatividade, é uma forma de você trazer à sua memória as 10 virgens, o azeite que faltou para umas e tinha para outras. Eu tenho apenas uma botija de azeite. Então eu penso o seguinte, irmãos: pode nos faltar tudo, mas não pode faltar em nós a unção de Deus. Pode nos faltar o recurso, as coisas podem sair do controle, mas não pode faltar o óleo da unção. O que é que você tem na sua casa? Não tenho nada, porque é assim que eu me sinto às vezes, é assim que você se sente às vezes, vazio, perdido, seco, sem nenhuma expectativa. Será que Deus ainda vai me usar? Será que Deus ainda vai falar comigo? Será que ainda eu vou voltar a ter experiências com Deus? Será que ainda eu vou queimar por dentro? Porque tem gente, irmãos, que perdeu isso. É crente morno. Ele vem para a igreja, ele não queima mais. Ele não queima, ele não vibra por estar tendo um serviço na casa do Senhor. Sabe, ele está vivendo uma vida de mornidão. Por quê? Porque ele não acredita mais que ele faz parte de um plano, de um propósito que de fato é eterno. Nós temos que olhar para dentro de nós, queridos. E é por isso que eu digo o seguinte: você pega uma pessoa mais simples, que mora na casa mais simples dessa cidade, se ele está em Deus, ele tem o óleo da unção na vida dele. E ele não é infeliz porque ele não tem, ele é feliz porque Jesus está com ele todos os dias. Aí você vê que felicidade não são coisas, felicidade não está em lugares, felicidade está dentro de nós. A satisfação, a realização, o entendimento. Não é porque eu estou vestindo um chinelinho com um preguinho lá, segurando meu Havaianinhas. Sabe que eu sou menor que você que está usando um Nike, está usando aí qualquer outro tipo de tênis caro, que custa muito. Sabe, aí você chega todo pomposo do meu ladinho, eu com meu chinelinho feinho, remendado. Isso não nos faz diferentes. Porque se você tem um óleo do Espírito, eu tenho um óleo do Espírito, nós somos completos em Deus. Porque Deus, ele não está habitando em coisas, Deus habita em pessoas. E é isso que muita gente, é isso que a religiosidade tem, sabe, sofrido, porque elas têm colocado uma imposição sobre as pessoas. Jesus, toma o meu fardo que é leve. Aí a religiosidade vai lá e coloca uma tonelada sobre a vida das pessoas. Quem é que consegue manter o óleo do Espírito quando você está oprimido? E ele disse: o que é que você tem na sua casa, mulher? Eu tenho nada não, tenho só uma botijinha de azeite. Ele disse: então existe algo muito grande para acontecer.
Porque se tem apenas um pouco de azeite, se a unção ainda está aí dentro de você, por menor que ela seja, ela vai transbordar. Agora segura aí, querido. Eu fiz esse negócio aqui no tablet, mas não estou mais nem olhando para essa coisa aqui, irmãos, porque ela me atrapalha às vezes. Eu estou seguindo o rumo do teu próprio coração. Dá para fazer aquela música dos gaúchos, né, irmãos? Mas enfim, voltando ao eixo da palavra. O azeite que ela tinha, o pouco de azeite que ela tinha, que aos olhos dela não tinha valor nenhum, ele deu uma palavra para ela. Pega isso no teu espírito. Porque o que Deus tem a fazer não depende do muito que você tem. Deus parte de um princípio: tem um pouquinho, então tem como fazer. Você tem um pouquinho, então eu vou usar o pouquinho que você tem para estabelecer algo grande na sua vida. E é por isso que Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir. É por isso que Deus levanta uma geração de improváveis para dizer: sou eu na vida deles. Não te mete com eles. Se você atravessar no caminho dele, eu vou atravessar no seu. Escolhe. Aí Deus pega alguém que ninguém dá um pila, e Deus começa a municiar essa pessoa, a equipar essa pessoa, a empoderar essa pessoa, a gerar na vida dessa pessoa sabedoria que vem do alto. Porque sabedoria dos livros é ótimo, é top, é legal. Agora nós fizemos aqui quinta-feira um curso, né, de comunicação eficaz, maravilhoso. Show de bola, irmãos. O negócio do amortecedor é top, né? O amortecedor e tal, muito legal. Quem veio aprendeu um caminhão de coisas, muito show. Isso é uma sabedoria que você busca em livros. Mas eu não estou dizendo do que você aprendeu na faculdade, na universidade. Eu não estou dizendo daquilo que você passou horas e dias com a cara enfiada num livro. Eu estou dizendo de algo que Deus dá, que está em Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele vai te dar. Uma sabedoria que simplesmente as pessoas falam: como é que esse homem não tem estudo e ele tem essa sabedoria? Como essa mulher não sabe nem escrever o nome e tem esta sabedoria? Porque não é do homem, é de Deus na vida do homem. Então descortina algo na sua vida nesta noite, que o que você precisa é de um pouco de unção na tua vida, para que o Senhor libere uma palavra, e isso vai transbordar na tua história. Aleluias, aplauda ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Caramba, estou perdido nesse negócio. Deixa para lá. A questão aqui, queridos, é que essa mulher, quando ela recebe uma palavra, ela precisa recorrer às pessoas que estão perto e longe. Presta atenção. Presta atenção. Você quer crescer? Você deseja vencer em muitas áreas da sua vida? Porque eu vou te dar só um spoilerzinho do que Deus está fazendo. Quando você reconhece que dentro de você tem a unção de Deus, esta unção de Deus, ela tem uma palavra de multiplicação, cara. Isso vai multiplicar, mas só multiplica de um jeito: quando a gente transborda na vida de outros. Porque quando o Senhor disse: vai lá e busca as vasilhas e etc, 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 recorre às pessoas que você conhece, suas vizinhas e tal. Então o que acontece? Traga essas vasilhas vazias, entra dentro da tua casa, de novo casa. Fecha a porta e janela com os teus filhos dentro. Porque antes do milagre ser conhecido lá fora, tem que acontecer aqui dentro. Antes de eu me tornar uma pessoa vencedora aqui fora, eu tenho que me tornar uma pessoa vencedora aqui dentro. Antes de eu ser bem sucedido ali fora, eu tenho que ser bem sucedido aqui dentro. Antes de eu ser usado por Deus diante dos homens, eu preciso viver uma intimidade com o Senhor. Está pegando? Aí ela vai lá e busca as vasilhas. E você sabe que a Bíblia trata vasilhas, os potes, os vasos, como uma representação de pessoas. Nós somos como um vaso nas mãos do
oleiro. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Lembra disso? Eu quero ser um vaso novo. E aí? Faz tanto tempo que você não lembra mais também, nem eu? É pra já, pastor. E faça de novo. E aí? Eu quero ser um vaso. A gente já não canta mais essas canções porque fala de quebrar, moer, rebentar. Eu não quero ser quebrado, eu quero conquistar, eu quero viver o melhor. E Deus fala assim, mas para você chegar no menor, não tem que arrebentar você primeiro. Quebrar, então quebra a minha vida. Aí o que acontece? Nós somos como um vaso na mão do oleiro. E ela vai lá e ela pega todos esses vasos, fecha a porta, entra. E ali começa uma coisa muito séria, gente. Presta atenção aqui. O que Deus está fazendo? Aquela mulher, para ver a multiplicação das coisas acontecer. E eu amo isso que o Senhor faz na vida da gente. Você não vai chegar lá sozinho. Você não vai romper sozinho. Você não vai ser autossuficiente porque você tem uma palavra de Deus na sua vida. Deus vai te conectar às pessoas. E é no momento de luta que o Senhor vai colocar a gente mais quebrada do teu lado, para que haja uma liberação. A unção, o óleo que está dentro de você, aquilo que o Espírito de Deus já gerou na sua vida, pode ser pequeno, mas quando você encontrar vasilhas vazias, vai transbordar. Quer transbordar, querido? Quer viver o mais de Deus? Quer experimentar o novo de Deus? Quer ver a tua história mudada? Quer ver a tua vida sendo, sabe, uma realidade em todos os ambientes? Deus te honrando, te fazendo ser reconhecido em todos os ambientes. Não é só na fé não, irmãos. Porque na fé é uma realidade, mas nós não estamos só na igreja. Nós estamos na sociedade, nós estamos na faculdade, nós estamos nos hospitais, nós estamos na empresa, nós estamos nas ruas, nos quartéis, nós estamos nas lojas, nós estamos em todos os lugares. Sabe o que Deus quer fazer? Transbordar em todos eles. Transbordar em todos eles. Mas como que você pode ser bem sucedido na família? Sou. Bem sucedido na empresa? Sou. Bem sucedido no ministério? Sou. Por quê? Porque eu estou transbordando. E quando eu transbordo, eu não encho só o que eu quero, eu encho tudo o que precisa ser enchido. Eu vou ministrar, eu vou liberar, eu vou transbordar aquilo que Deus colocou dentro de mim. Na vida de pessoas que estão secas, sedentas. E aí, queridos, o grande segredo para nunca parar de crescer, pega essa aí, é nunca deixar de transbordar na vida daqueles que o Senhor vai colocar à sua direita, à sua esquerda, à sua frente e à sua retaguarda, porque sempre vai haver pessoas desejosas, esperançosas por aquilo que você vai transbordar na vida delas. O que nós temos dentro de nós só vai parar de jorrar quando nós não estivermos encontrando mais vasilhas vazias, vidas necessitando de uma palavra. E é por isso que eu digo, irmãos, muda a tua mentalidade. Irmãos, eu tenho meu celular e eu vivo mandando mensagem para várias pessoas. Eu converso com um, outro, falo com outro, por quê? Porque eu entendo o seguinte, a ideia é que a gente não pregue para crente simplesmente, mas pregue para aqueles que necessitam daquilo que nós temos, o transbordar na vida das pessoas. E sabe o que eu tenho entendido? Quanto mais eu transbordo, mais a essência de Deus vai jorrar dentro de mim. Qual é o grande segredo para a sua e para a minha vida? Quanto mais você transbordar, porque isso é servir, isso é você entender, líder que está aqui nesta noite, que liderança é serviço, é servir. Quando você começar a servir, mas eu estou enfrentando luta, não tem problema, a sua vitória está chegando, a palavra já foi liberada, produza.
A palavra já foi liberada e começa dentro de você. É quando você entende que você tem o suficiente para mudar a vida das pessoas, que você tem o suficiente para trazer uma resposta à vida de pessoas, que você tem o suficiente para ser canal e boca de Deus à vida das pessoas. E o que você tem se multiplica. Então ela pede mais uma vasilha e o filho diz: acabou, mãe, não tem mais nenhuma vasilha para ser derramado esse azeite. E a Bíblia diz que nesse momento o azeite que jorrava parou de jorrar. A revelação para nós é: a nossa escassez espiritual tem a ver com a nossa falta de produtividade e transbordo na vida das pessoas, porque não tem a ver com coisas materiais. Eu estou prosperando, eu estou comprando, eu estou tendo aquisição, eu estou negociando, eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu troquei meu carro, investi num terreno, estou construindo, tenho um projeto, tenho dinheiro investido. Legal, cara, top, show de bola. Deus ama a prosperidade dos seus filhos, mas prosperidade não é unção. Dinheiro, melhor dizendo, não é unção. A unção, ela não só te dá vitória na área financeira, mas em todas as áreas da sua vida, porque a unção despedaça o jugo. Porque a unção de Deus é que faz que o diabo ele trema diante de homens e mulheres carnais, pessoas normais como eu e você. Ele olha o que nós carregamos, a unção que nós temos dentro da nossa vida. A unção abre portas, a unção nos coloca em palácios, a unção de Deus, ela nos coloca em ambientes que normalmente nós não entraríamos, mas esta unção, ela alinha o que somos ao propósito de Deus. E é por isso que as pessoas perguntam: quem é esse aí? Esse camarada é alguém que não tem o que muitos aqui têm, mas o que ele tem, nenhum deles tem. Ele tem a unção. E é por isso que eu estou dizendo para você: vida cristã sem unção, vida cristã sem transbordo, é regredir no que Deus está te dando. Não troque suas prioridades. O azeite precisa encher o que está vazio. O azeite na minha vida tem que transbordar na vida das pessoas. Então não subestime o que você carrega, porque o que você carrega vem do céu, vem de Deus. Porque unção não se compra em qualquer esquina, unção se conquista numa vida entregue ao Senhor, e é Ele que nos dá através do seu Espírito Santo. E aí, quem é que vai negociar com isso? Quem é que vai perder isso? Então eu estou vendo aqui homens e mulheres que têm dentro de si uma botija de azeite do Espírito, e que estão vendo a escassez à sua volta, e Deus está dizendo: busca aonde transbordar. Usa teus dons, usa tuas habilidades naturais. Sabe, às vezes você não é uma pessoa que canta, dança, prega, mas você é uma pessoa talentosa em outras áreas. Você se comunica, você tem, sabe, atrelado a sua vida a determinadas ferramentas de trabalho. Você às vezes tem uma facilidade de fazer coisas que outras pessoas não têm. Usa isso. Usa isso como, sabe, uma ponte que vai te levar a transbordar na vida destas pessoas. Às vezes você é apenas uma boa esposa, e já é o suficiente para você falar para outras pessoas, outras mulheres, o quanto é importante. E quando você começa a falar, parece que você está transbordando algo que, sabe, não existe em nenhuma prateleira de supermercado, farmácia, em nenhum livro que está, sabe, sendo vendido, um best-seller que está rompendo a barreira de 1 milhão de vendas, e as pessoas não encontram isso. Você transbordando na vida das pessoas, é dando que se recebe. Eu quero crescer esse ano, pastor. Transborde, mas não transborde com o que é o dos outros, transborde com o que é seu. Eu não sou uma pessoa muito expert na Bíblia. Isso não é o problema, irmãos, porque o que você já tem é o suficiente. Faça isso, e você vai ver a tua vida começar, sabe, a ser regada, e o ambiente à sua volta florescer, porque é isso que Deus faz. Ele torna um lugar árido em um lugar em que tudo que se planta vai dar. E aí você vai entender
que Deus não é um Deus somente nas questões espirituais, Ele é um Deus também que potencializa a vida da gente em todos os ambientes. Amém? E aí, queridos, estou indo para o fim, tá? Esse é o último tópico que eu quero abordar para você. Quando todas as vasilhas estão cheias e o azeite para de jorrar, ela vai ao profeta de novo. Presta atenção. Tem gente que não tem na vida reconhecimento. E eu não estou brigando com você. Eu estou pregando para mim em primeiro lugar. Mas tem gente que quando sai do problema, esquece de onde foi a liberação da palavra que mudou a vida dele. A falta de honra e de reconhecimento por parte de alguns revela um coração de ingratidão. E Deus não negocia com ingratos. Deus é um Deus de reconhecimento, é um Deus de honra. Honra a quem tem honra. Quando o milagre aconteceu por uma palavra recebida, quando não tinha mais uma vasilha para encher, ela volta ao lugar de começo. E ela diz ao profeta: encheu todas as vasilhas. Incrível. O que você disse aconteceu. Eu comecei a derramar aquele óleo, e aquele óleo não parava de jorrar, e aquela vasilha que era 10 vezes maior que aquela botija, encheu até ficar na superfície. Eu pedi outra, e aconteceu exatamente igual. Eu pedi outra, após outra, e sabe o que aconteceu, profeta? A botija, aquela pequena botija, ela encheu, ela multiplicou-se, e todas as vasilhas, todas elas ficaram até a borda, cheias. Mas aí não tinha mais vasilhas, e o azeite parou. E aí você precisa entender uma coisa, antes de eu encerrar esse tópico. As coisas pararam na sua vida. Você entrou numa rotina que parece que nada de novo acontece. O problema não é Deus. A palavra que Ele te deu não está vencida. Ela está esperando uma ação da tua parte, para que você, que já descobriu que o pouco se transforma em muito, para que você continue vivendo uma novidade de vida, para que você todos os dias se surpreenda que a palavra que foi te dada lá atrás, ela continua jorrando na sua vida. É quando você potencializa a vida de outros, é quando você deixa de pensar em você e começa a pensar nos outros, é quando você começa a deixar de só querer para você e começa também a querer para os outros. Esse é o grande segredo na vida de pessoas do reino. Eles não querem só para si, mas quando eles descobrem que aquilo que eles carregam vai mudar a história das suas vidas, eles começam a investir em pessoas. Eu achei muito legal o que o André fez, trouxe toda a equipe de trabalho e disse: olha, uma empresa que não investe nos seus colaboradores, ela não vai ganhar dinheiro, ela não vai produzir, ela não vai crescer. Óbvio, você quer resultado, você quer crescer, você quer prosperar, invista em pessoas. O azeite nunca vai parar de jorrar. A tua vida hoje não vai ser igual a ontem, e a de amanhã não será igual a de hoje. Por quê? Porque Deus, Ele está simplesmente vibrando com cada um de nós, que todos os dias estamos dizendo: o óleo não parou de jorrar. Eu estou passando uma peleia tão grande, uma luta tão grande, mas eu estou tão feliz com Jesus. Eu estou tão, fortalecido na promessa. Eu não recuo, eu estou levando paulada de um lado e do outro, e as pessoas não entendem que eu mantenho um sorriso nos lábios, brilho nos meus olhos, eu chego animado, eu trabalho animado, eu produzo, eu tenho paz de espírito. Por quê? Porque o óleo que continua jorrando, ele alinha a nossa vida ao propósito de Deus, ele alinha o nosso tempo ao tempo de Deus, ele potencializa o que nós carregamos. E é por isso que as pessoas às vezes não nos aceitam bem, porque é incrível, irmãos, como que você pode estar tão bem num momento tão difícil assim? Aí eu digo para você: não é homem, é Jesus. E então ele diz uma coisa para ela: agora, minha filha, é o seguinte, tudo aquilo que você viu acontecer, agora você vai pegar todo esse óleo e
você vai vender esse óleo. Você vai ter que agora aprender que o que eu tenho dado a você vai virar ouro na sua mão. É aí que muita gente se perde na curva. Porque quando Deus faz algo na minha vida, Ele não faz só numa área, lembra disso? Tu vai vender esse óleo. Esse óleo não vai simplesmente só abençoar a sua vida, mas vai abençoar a vida de muitas pessoas. E o que você se dispõe a liberar, trará sobre a tua vida uma resposta, uma provisão, uma restituição. E todas as tuas dívidas serão pagas. Sabe o que Deus está dizendo para nós? A ninguém deveis nada, exceto o amor. Aquela mulher precisou produzir. Aquela mulher precisou bater de porta em porta e dizer: quer comprar 1 litro de azeite? Você tem? Tenho. Nossa, mas isso é escasso. Nós estamos vivendo um período de recessão muito grande. E ela vendeu aquele litro de azeite, aquele frasco de azeite, que em algum momento, em algum outro tempo, valia praticamente nada, mas naquele momento valia como ouro. E tudo que ela vendia potencializava. Aí você vai entender o que o profético de Deus faz na vida da gente. Aquilo que antes não tinha valor, passará a ter valor. Aquilo que antes não tinha sentido, passará a ter sentido na nossa vida. E em um espaço de tempo muito curto, Deus não só vai mudar a nossa estrutura, Deus não somente vai nos arrancar do cativeiro, Deus não somente vai nos tirar da escassez, mas Ele vai potencializar a nossa vida. E quer saber de uma coisa? A Bíblia não diz isso, mas eu acredito que aquela mulher descobriu um segredo, ela descobriu uma chave do reino, ela descobriu uma revelação dos céus. Aonde ela olhava uma vasilha vazia, ela entendia: eu tenho azeite para jorrar nesta vasilha, e quando estiver cheio, existe alguém que precisa disso, alguém vai pagar o preço por isso. E esta é a hora que Deus te levanta com reconhecimento, esta é a hora que Deus te cerca de estrutura, esta é a hora, queridos, que você não vai ser alguém que busca as pessoas, mas as pessoas vão buscar a você por aquilo que você carrega. O jogo mudou. Mudou o cenário, agora eu já não sou mais um coitadinho. Agora eu sou alguém que carrega algo que as pessoas precisam. E eu só preciso me conectar à fonte certa. E sabe como termina? Termina com os finais surpreendentes para aqueles que servem ao Senhor. Por isso eu acredito na tua história. Eu acredito na tua vitória. Eu acredito no que você está se tornando em Deus. Eu acredito na essência do Espírito que está dentro de você. Eu acredito que chegará um momento que o profeta vai dizer: agora produz. Recorre a todos os lugares. Vende. Não fique esperando acontecer, faz acontecer. Não espera as pessoas baterem na porta da sua casa pedindo o que você tem. Vá até elas e ofereça o que você tem. Aí muda o cenário, porque no reino de Deus, ele empodera pessoas que fazem acontecer, não esperam acontecer. Não é pessoas que simplesmente param no tempo, mas aceleram no tempo. Quer vencer, querido? Quer romper? Põe em prática o que está dentro de você. Faz com que este azeite venha jorrar na sua vida. Não espere segunda-feira amanhecer para que você tenha simplesmente uma decisão a ser tomada. Tome a sua decisão agora. Tome a sua decisão hoje. Quer voltar para um lugar de milagres? É agora, não é amanhã, não é semana que vem. Porque no reino precisamos entender que o profeta disse: agora vai e vende. Porque em algum lugar tem alguém precisando do que você tem. E se eu ficar esperando, nada vai acontecer. Mas quando eu vou e faço com que esta palavra tenha vida dentro de mim, aonde eu chegar, haverá um milagre acontecendo. Aonde eu entrar, eu mudo o ambiente daquele lugar. Volto a dizer, o óleo representa, o azeite representa a unção. Então, queridos, tudo que nós precisamos
já está liberado dentro de nós. E você pode mudar a sua história hoje. Não é amanhã. Sua decisão é agora. O seu posicionamento é agora. É assim que funciona. Eu estava assistindo um vídeo em que o evangelista, não sei se era o Billy Graham ou se era Reinhard Bonk, que estava pregando em um determinado lugar. E de repente ele fez o apelo: quem hoje quer mudar a sua vida? Quem hoje quer, viver uma nova vida em Cristo Jesus? E aquela arquibancada que tinha milhares de pessoas, o gramado que não tinha ninguém, começou uma correria de pessoas saindo dos lugares que elas estavam, indo diante daquela plataforma, dobrando os seus joelhos, e minutos havia multidões entregando suas vidas ao Senhor, rendendo-se. Não era amanhã, não era semana que vem, no reino de Deus, Deus precisa de homens e mulheres, que tenham atitudes. Eu não estou, pastor, eu já tenho Jesus no meu coração. Talvez o teu problema não é ter essa certeza de ter Jesus no coração, mas como você reage a tudo aquilo que Ele te propõe, a tudo aquilo que Ele te desafia, a tudo aquilo que Ele, te impulsiona. Então o Senhor está dizendo: não é amanhã, é hoje, é agora. Porque o princípio da nossa vitória é a nossa rendição total ao Senhor. E eu não vou me render amanhã, eu vou me render agora. Eu preciso que aquilo que de fato eu tenho no Senhor mude a história desta cidade. Você está diante de um homem sonhador. Você pode dizer: esse homem é um louco, não faz sentido o que ele pensa. Ele não tem 100 membros na igreja, não tem 200 membros na igreja, não tem 1000 membros na igreja. Está dizendo tocar Lages. Irmãos, eu não somente vou tocar Lages, mas vou tocar as cidades vizinhas, vou tocar o estado de Santa Catarina, vou tocar outros estados, porque eu creio. E eu acredito que se esses pés não chegarem lá, esses vídeos vão chegar. Eu tenho convicção que nós vamos tocar muitos lugares. Você que está aqui, você que está assistindo no vídeo, Deus tem esta palavra para você. Não é amanhã, é agora. Esse é o momento.